Há um momento silencioso na vida de qualquer homem em que ele percebe que não é a falta de beleza, a falta de dinheiro ou a falta de sorte que o derruba. É a falta de disciplina interna, aquela sensação amarga de ver uma conversa esfriar, de sentir o interesse dela sumindo ou de carregar nos ombros uma rejeição que parecia pequena, mas que ficou ecoando por dias. É aí que começa o verdadeiro despertar, quando você percebe que ou assume o controle interno, ou vive à mercê das emoções e da aprovação dos outros. Muitos caras vivem presos num ciclo cansativo. Desejam mudança, mas procrastinam. Querem força, mas cedem ao impulso. Sonham com propósito, mas se sabotam com ansiedade e expectativas. É nesses espaços de fraqueza que a rejeição encontra terreno fértil. Ela invade, ela dói, ela expõe o quanto dependemos da validação de alguém que às vezes mal nos conhece. A boa notícia? Para o homem estoico, a rejeição não é o fim, é o ponto de partida, o estopim de uma reconstrução interna. Se você já sentiu aquele aperto no peito após mandar uma mensagem ignorada, ou aquela frustração ao perceber que ela parece mais interessada em outros homens mais confiantes, saiba de uma coisa: não é o mundo que está contra você. É você que ainda não descobriu seu próprio poder. E é exatamente isso que vamos destravar aqui. Vamos transformar silêncio em força, desapego em magnetismo e mistério em presença masculina. Isso não tem nada a ver com truques. Tem a ver com postura, com energia, com propósito. Lembra daqueles personagens marcantes dos filmes de superação, como Rocky treinando sozinho no frio, ou Maximus caminhando firme na areia do Coliseu sem precisar levantar a voz? Eles não conquistam porque pedem atenção. Eles conquistam porque exalam valor. O estoicismo funciona da mesma forma. Quando você domina suas emoções, você domina seu mundo. E quando domina seu mundo, você naturalmente se torna mais desejado. Hoje, você vai entender como a rejeição pode virar combustível, como o controle interno afasta a ansiedade, como o desapego abre portas que a insistência fecha e como o silêncio estratégico desperta curiosidade e desejo. O homem que aprende isso não só conquista mais, como se torna um líder de si mesmo. E isso muda tudo. Então já te convido, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa acordar para a própria força. E antes de continuarmos, deixe nos comentários uma das 3 senhas da disciplina masculina: confiança verdadeira, homem de propósito, eu lidero minha vida. A rejeição sempre chega como um golpe seco. Tira o ar, desorganiza pensamentos e faz você se perguntar onde errou. Mas quando vista com olhar estoico, ela não é um fim, é um convite para enxergar quem você realmente é. A dor inicial funciona como aquele despertador incômodo que você desliga várias vezes até perceber que, sem ele, você não levanta. A rejeição, por mais desconfortável que seja, te acorda para a necessidade de fortalecimento interno. Com o tempo, você percebe que a rejeição mostra mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Ela expõe expectativas fantasiosas, carências escondidas e a tendência de colocar valor demais no olhar externo. Isso dói porque você entrega seu poder sem perceber. E é justamente aí que o homem que busca controle interno encontra uma oportunidade: transformar aquilo que parecia fraqueza em combustível para a evolução. Isso não acontece de um dia para o outro, mas começa no instante em que você decide não fugir do desconforto. Quando você encara a rejeição de frente, algo muda na sua energia. Em vez de mendigar atenção, você passa a observar seus padrões, a necessidade de aprovação, a pressa para criar conexão, o impulso de insistir quando deveria recuar.
Cada rejeição que você enfrenta com consciência expande sua capacidade de autocontrole. É quase como afiar uma espada. Cada golpe que ela recebe a torna mais forte, mais definida e mais afiada. O estoico aprende a agradecer o que o mundo tira, porque isso o ensina a enxergar o que realmente importa. A verdade é que muitos homens perdem o poder justamente por reagirem errado à rejeição. Querem respostas imediatas, fechamento emocional, validação a qualquer custo. E quanto mais agem assim, mais escorregam para a friendzone ou para uma comparação injusta com homens mais confiantes. A rejeição não destrói esses homens, mas expõe suas brechas. Quando você observa isso com serenidade, percebe que a dor, na verdade, estava te mostrando onde você precisava se fortalecer. A partir desse ponto, a rejeição deixa de ser algo que te derruba e passa a ser um mecanismo de seleção natural. Ela filtra situações que não estavam alinhadas com seu valor, corta relações desequilibradas e te afasta de pessoas incapazes de enxergar seu potencial. É como aquela cena clássica em filmes, onde o herói perde tudo e só então descobre o que realmente importa. A rejeição te força a olhar para dentro, e tudo que você busca, de fato, começa lá. Quando você internaliza essa visão, surge uma espécie de paz silenciosa, um desapego sereno. Você já não reage no impulso, não tenta provar nada, não corre atrás do que virou as costas. Você aprende que seu valor não diminui porque alguém não soube reconhecê-lo. Pelo contrário, quando você usa a rejeição para fortalecer sua essência, você se torna mais raro, mais focado, mais magnético. E é nesse estado que os próximos passos, controle interno, desapego, silêncio e mistério, começam a fazer sentido. Quando um homem perde o controle interno, ele perde tudo. Perde postura, perde presença, perde respeito, inclusive o próprio. A falta de domínio emocional transforma pequenos gestos em tempestades internas, fazendo você interpretar um simples atraso de resposta como rejeição definitiva. O estoicismo surge justamente para quebrar esse ciclo, devolvendo ao homem a capacidade de respirar fundo e enxergar a realidade com clareza. É como assistir a um filme de guerra em câmera lenta. Quando você desacelera por dentro, toma decisões melhores. Ao compreender os princípios estoicos, você percebe que só duas coisas existem: aquilo que está sob seu controle e aquilo que não está. E é impressionante como a maioria dos homens sofre justamente com o que não podem mudar. A opinião dela, o humor dela, a vontade dela. A ansiedade cresce porque o foco está no externo, não no interno. Quando você desloca sua atenção para o que realmente te pertence, suas atitudes, suas escolhas, sua energia, o jogo muda completamente. Você deixa de reagir e começa a conduzir. E isso impacta diretamente a dinâmica entre homem e mulher. Um cara sem controle interno se torna previsível, desesperado, facilmente manipulável. A mulher sente isso, ainda que inconscientemente. Já um homem estoico, que domina o próprio silêncio e não se desequilibra diante de pequenas incertezas, transmite algo raro: estabilidade. E estabilidade sempre foi, e sempre será, extremamente atraente. Não porque impressiona, mas porque inspira confiança. É o oposto da friendzone, que nasce justamente do excesso de entrega impulsiva. O controle emocional também impede que você cometa os erros clássicos da necessidade. Enviar mensagens longas, tentando se explicar, demonstrar ciúmes sem ter motivo, exagerar em demonstrações de interesse para compensar a insegurança. Cada um desses erros afasta, desgasta e diminui seu valor. O homem estoico entende que a pressa é inimiga do desejo e que a ansiedade apaga todo o mistério. E sem mistério não há curiosidade. Sem curiosidade não há atração. O controle interno protege você disso tudo. Além disso, o estoicismo te ensina a aceitar perdas com dignidade.
Isso não significa conformismo, significa força. É a capacidade de levantar a cabeça quando algo não sai como esperado, sem lamentações, sem dramas, sem implorar por uma segunda chance. Essa postura cria uma espécie de magnetismo natural. Nada é mais impactante do que um homem que permanece firme mesmo quando o mundo tenta tirá-lo do eixo. A rejeição não o destrói. Ela apenas o realinha com o que realmente importa. No fim das contas, controlar suas emoções é controlar sua vida. É ter o poder de virar as costas para situações que não te valorizam. Manter o foco no que constrói seu caráter e agir a partir de propósito, não de carência. E quando você se move com propósito, cada gesto seu carrega mais peso, mais presença, mais intenção. Esse é o tipo de energia que desperta o interesse genuíno, porque transmite força silenciosa. E a força silenciosa sempre deixa os próximos passos ainda mais intrigantes. Há um momento na jornada masculina em que você percebe que correr atrás não aproxima, afasta. Quanto mais você se esforça para convencer alguém a te notar, mais você comunica carência, e nada destrói desejo tão rápido quanto a sensação de que você precisa do outro para se completar. O desapego entra como uma arma silenciosa. Ele não grita, não implora, não disputa. Ele simplesmente mostra que você escolhe a si mesmo primeiro. E essa atitude muda toda a energia ao redor. Quando você desenvolve autossuficiência, sua presença deixa de ser pedinte e passa a ser convidativa. Em vez de "me nota, por favor", seu ar transmite "eu estou bem com ou sem você". Isso não é arrogância, é maturidade emocional. Mulheres percebem isso instantaneamente. É a diferença entre o homem que tenta comprar interesse com atenção excessiva e o homem que desperta curiosidade justamente por não estar desesperado. O desapego limpa o excesso e deixa apenas o essencial, você e seu valor. A grande verdade é que homens que se agarram demais acabam criando pressão, e pressão mata o encanto. Ela transforma o natural em pesado, o leve em sufocante, o interessante em previsível. Já o desapego traz leveza. Ele te permite observar a situação de longe, entender a dinâmica com mais clareza e agir com estratégia, não com impulsos. Você para de competir com outros homens mais confiantes, porque se torna justamente o tipo de homem que não entra em competição. O foco volta para sua própria jornada. Esse distanciamento saudável também te protege da ansiedade de tentar manter ela interessada a qualquer custo. Você não precisa provar nada, nem compensar nada, nem dramatizar nada. Você apenas vive a sua vida e convida quem quer fazer parte dela, sem expectativas tóxicas, sem necessidade de controle. O homem autossuficiente desperta interesse porque transmite paz e firmeza. Ele não gira em torno de ninguém, e essa independência cria um magnetismo difícil de resistir. Outro ponto crucial é que o desapego abre espaço para que a ausência gere valor. Quando você para de insistir, ela finalmente tem a chance de sentir sua falta. A maioria das mulheres não percebe valor em excesso. Valor se percebe na falta. Isso não é jogo, é natureza humana. O silêncio, nesse contexto, se torna um aliado. Quando você se afasta por escolha e não por raiva, transmite maturidade. E maturidade, somada ao mistério, é um gatilho poderoso de desejo. No fim, o desapego é uma declaração profunda. Eu escolho minha paz antes de qualquer validação externa. E esse tipo de energia te transforma completamente. Você se torna um homem mais leve, mais presente, mais seguro. Tudo em você comunica valor, desde a forma como responde, até a forma como se mantém firme quando algo não sai como queria. E é justamente esse estado de autossuficiência que prepara o terreno para o próximo passo, transformar mistério e silêncio em força magnética. Existe um poder quase primitivo no homem que sabe usar o silêncio. Não o silêncio passivo, tímido ou inseguro,
mas aquele silêncio firme, consciente, que comunica controle interno. Esse tipo de presença cria mistério, e o mistério, por sua vez, desperta a imaginação. Quando você deixa espaços não preenchidos, ela começa a querer entender quem você é, o que você pensa, o que sente. O desejo nasce muito mais da curiosidade do que da certeza, e poucos homens entendem isso. O problema é que muitos desperdiçam esse poder. Falam demais, explicam demais, revelam demais. Ao fazer isso, se tornam previsíveis, e o previsível é inimigo direto da atração. O homem que domina o silêncio não tenta provar nada, ele deixa que suas atitudes falem por ele. Assim como em filmes clássicos, onde o protagonista diz pouco, mas carrega uma presença absurda, você percebe que o mistério não é ausência, é intensidade concentrada. O silêncio também interrompe ciclos de necessidade. Em vez de reagir imediatamente a cada atitude dela, você respira, observa, mantém a postura. Isso desmonta expectativas e muda a dinâmica. A mulher que espera que você corra atrás se surpreende quando você não corre. A que acha que você vai se justificar percebe que você permanece sereno. Esse contraste cria impacto, e impacto sempre gera interesse. É o momento em que ela começa a comparar sua calma com a insegurança de outros homens. O mistério funciona porque ele quebra o padrão. Enquanto a maioria tenta chamar atenção, você se torna o único que não força nada. E quando você não força, sua energia fica muito mais forte. O silêncio não é vazio, é presença. É uma forma de demonstrar que você se basta, que não está emocionalmente à deriva, que não precisa de confirmação constante. Isso desperta algo profundo na outra pessoa, a sensação de que há camadas em você que ainda não foram exploradas. Além disso, o silêncio estratégico cria espaço para que ela invista mais. Quando você não entrega tudo de bandeja, ela sente a necessidade de se aproximar, de perguntar mais, de participar da conversa. Isso reequilibra a balança. Em vez de você puxar, ela puxa. Em vez de você correr, ela se envolve. Essa inversão sutil faz o desejo florescer de forma natural, sem manipulação, apenas pela força da sua presença interna. É o oposto da friendzone, que nasce quando o homem se explica demais. No final, o mistério e o silêncio só funcionam quando vêm acompanhados de autenticidade. Você não está fingindo ser distante, está apenas ancorado em si mesmo, está confortável na própria pele, está tranquilo com a própria vida. Esse tipo de energia não cria ausência, cria profundidade. E quando um homem profundo entra em uma sala, ele não precisa levantar a voz. Tudo ao redor se ajusta. É essa mesma energia que prepara o caminho para o próximo ponto, onde a ausência consciente se torna prova de valor. A ausência consciente é uma das armas mais poderosas na dinâmica entre homem e mulher. Não porque cria insegurança, mas porque revela a realidade. Quando você se retira com sabedoria, não é um ato de fuga, e sim de respeito próprio. É como dar um passo atrás para observar o quadro inteiro. A presença constante costuma ser subestimada. A ausência estratégica faz com que ela enxergue de forma quase instantânea o que estava deixando passar. O estoicismo ensina: aquilo que você se recusa a perseguir passa a te enxergar com mais clareza. Grande parte dos homens confunde a ausência com orgulho ou com jogos imaturos. Mas a ausência verdadeira nasce do controle interno e do desapego, não da tentativa de provocar. Quando você se afasta porque percebe que a energia está desequilibrada, que a conversa virou insistência ou que o interesse está unilateral, você envia uma mensagem silenciosa: eu me escolho. Essa frase não precisa ser dita em voz alta, ela é sentida, e sentir isso é muito mais impactante do que qualquer discurso. Quando sua energia deixa de estar disponível o tempo todo, ela começa a notar detalhes que antes ignorava: sua presença, suas atitudes, seus valores.
A ausência cria contraste, e o contraste desperta percepção. É como aquela cena de filme em que o herói some por um tempo e, de repente, todo mundo percebe o quanto ele segurava a história. A falta faz emergir aquilo que a presença constante escondia. A ausência, portanto, não afasta, ilumina. Há também um efeito psicológico inevitável. Quando você interrompe o ciclo de excesso, elimina a previsibilidade. E a previsibilidade mata o desejo. A ausência devolve o mistério que foi perdido, reacende a curiosidade, faz ela se perguntar: por que ele ficou mais quieto? Será que ele está bem? Será que encontrou alguém mais interessante? Não é jogo, é uma consequência natural do equilíbrio emocional. Outros homens cedem ao impulso, você não. E é essa diferença que causa impacto. A ausência consciente também evita que você desperdice energia onde não há reciprocidade. Em vez de lutar pela atenção dela, você foca na sua vida, seus projetos, seu crescimento. E essa mudança é algo que ela percebe, mesmo à distância. Nada gera mais arrependimento do que ver um homem que antes dava atenção demais agora investir essa energia em si mesmo. É aí que muitas mulheres, mesmo aquelas que antes eram indiferentes, começam a revisitar suas escolhas, comparando você com homens mais inseguros e disponíveis demais. Por fim, a ausência só é poderosa quando acompanha dignidade, não rancor. Não é sobre bloquear, sumir de raiva ou querer provar algo. É sobre criar espaço para ela sentir, para ela perceber, para ela reconhecer. E espaço para você fortalecer sua paz, seu foco, sua postura. É nesse vazio cheio de significado que o desejo renasce. Não porque você tentou manipular, mas porque você se tornou mais inteiro. E homens inteiros sempre são percebidos, mais cedo ou mais tarde. Ao final dessa jornada, fica claro que nada do que realmente importa na dinâmica entre homem e mulher nasce do desespero ou da pressa. Tudo surge de dentro, do controle interno, do silêncio, do desapego, da força que você constrói quando decide parar de buscar aprovação e começa a liderar sua própria vida. A rejeição, que antes parecia o fim, revela-se o início. Um despertar que molda caráter, disciplina e presença. É nesse processo que os homens comuns se diferenciam dos homens que deixam marca. Quando você olha para trás e percebe quantas vezes reagiu por impulso, quantas vezes tentou forçar conexões ou evitou o silêncio por medo de perder alguém, você entende por que as coisas não fluíam. A transformação começa exatamente nesse reconhecimento. O novo caminho exige postura, exige propósito, exige coragem para se escolher antes de tentar ser escolhido. Esse é o ponto onde muitos desistem e exatamente onde os fortes continuam. Pergunte a si mesmo: estou vivendo com propósito ou apenas reagindo ao que acontece? Estou liderando minha vida ou deixando que emoções mandem em mim? Estou construindo valor ou implorando por reconhecimento? Essas perguntas não são para te pressionar, são para te libertar. O homem que enfrenta essas verdades se torna impossível de ignorar. Ele inspira, atrai, transforma. Ele não corre atrás, ele caminha à frente. Se esse conteúdo mexeu com você, te trouxe clareza ou te ajudou a enxergar o amor e a rejeição sob uma nova luz, já aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa desse despertar. Cada homem que aprende isso fortalece não só a si mesmo, mas todo o círculo ao redor.